Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e as principais obras de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Machado de Assis, nascido no Rio de Janeiro em 1839, onde faleceu em 1908, que foi um escritor brasileiro e um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. Destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito crónicas, poesias, crítica literária e peças de teatro. As suas obras mais famosas são Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Mestiço, era o primeiro filho de Francisco José de Assis, que era pintor de paredes, um mulato descendente de negros alforriados, e de Maria Leopoldina, uma lavadeira imigrante portuguesa, originária da ilha de São Miguel nos Açores. Ambos sabiam ler e escrever, o que não era comum nas pessoas da sua condição, e eram agregados de Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, viúva do senador Bento Barroso Pereira, que os abrigou e lhes permitiu morar na sua chácara. Machado de Assis testemunhou a abolição da escravatura e a mudança do país quando a República substituiu o Império, além das mais variadas reviravoltas do mundo nos finais do século XIX e princípios do século XX, tendo sido um grande comentador e relator dos eventos político-sociais da sua época. Machado frequentou a escola pública no bairro de São Cristóvão, mas não mostrou muito interesse pelos estudos. Tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento, que ele ajudava nas missas lá na capela da chácara, familiarizando-se assim com o latim. Quando tinha 10 anos, morreu a sua mãe. Então o seu pai resolveu ir morar em São Cristóvão com Maria Inês da Silva, com a qual casou mais tarde, só em 1854. Algum tempo depois morreu, mas a madrasta continuou a cuidar do menino. Maria Inês trabalhava como doceira numa escola e levava o enteado consigo, tendo ele podido, por isso, assistir a algumas aulas. À noite, o Machado ia para uma padaria, um local onde aprendia francês com um forneiro que era um imigrante vindo, portanto, da França. À luz de velas, o Machado lia tudo o que passava pelas suas mãos e já escrevia as suas primeiras poesias. Machado quase não teve estudos regulares, não tinha qualquer curso médio, nem muito menos superior. Aos 15 anos, quando procurava emprego, ele conheceu o jornalista e tipógrafo Francisco de Paula Brito, que era dono da livraria, do jornal e da tipografia local. O Paula Brito era um humanista e a sua livraria, além de vender livros, vendia também remédios, chás, fumo de rolo, porcas e parafusos, etc. No dia 12 de janeiro de 1855 foram publicados os poemas de Machado de Assis, Ela e A Palmeira, na Marmota Fluminense, que era a revista bimensal que o Paula Brito publicava. Desde então, o Machado não parou de escrever lá na Marmota e de fazer amizades com os políticos e os literatos, frequentadores da livraria, onde o assunto principal era a poesia. Em 1856, portanto com 17 anos, o Machadinho, como ele era conhecido, entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo, onde trabalhou de 1856 a 1858. Mas era um mau funcionário, pois preferia esconder-se para ler tudo o que lhe despertasse a atenção. Perante isso, o diretor, que é o Manuel António de Almeida, que anos antes havia publicado a sua mais conhecida obra, que era As Memórias de um Sargento de Milícias, pois esse diretor incentivou-o a seguir a carreira literária e apresentou-o a 3 importantes jornalistas, que eram o Francisco Octaviano, o Pedro Luís e o Quintino Bocaiúva. O Octaviano e o Pedro, portanto o Pedro Luís, dirigiam o Correio Mercantil, que era um importante jornal da época, e o Machado de Assis foi para lá, portanto em 1858, e lá revia provas e também escrevia crónicas.
Colaborava também com outros jornais e estreou-se como crítico teatral na revista Espelho. Com 20 anos, o Machado de Assis já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, que era a capital política e artística do Império. Em 1860, com 21 anos, portanto, o Machado de Assis foi chamado pelo Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro, onde ele trabalhou intensamente como repórter e como jornalista de 1860 até 1867. Além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária, o Machado tornou-se representante também do jornal no Senado. Machado também escrevia no Jornal das Famílias, onde as suas histórias inconsequentes e açucaradas eram lidas ao serão, lá pelas famílias que assinavam o jornal. Em 1864, o Machado de Assis publicou o seu primeiro livro de poesia, que se chamou Crisálidas, que era uma coletânea de poemas, que incluíam aqueles tais que já tinham sido publicados e de que eu já falei. O livro foi dedicado aos seus pais, portanto a Maria Leopoldina e ao Francisco. Em 1865, o Machado fundou uma sociedade artística literária chamada a Arcádia Fluminense, onde teve a oportunidade de promover saraus, com leituras das suas poesias e estreitar contacto com poetas e intelectuais da região. Em 1867, o imperador concedeu-lhe o grau de Cavaleiro da Ordem da Rosa por serviços prestados às letras nacionais, que mais tarde, em 1888, ele ampliou para oficial da Ordem da Rosa. Portanto, já começava a ser conhecido. Em 8 de abril de 1867, o Machado de Assis foi nomeado diretor assistente do Diário Oficial pelo imperador, pelo Dom Pedro II, iniciando assim a sua carreira burocrática, como ele lhe chamou. E no ano de 1868, portanto no ano seguinte, o Machado de Assis conheceu Carolina Xavier de Novaes, que era irmã do seu amigo, um poeta português chamado Faustino Xavier de Novaes, que residia lá no Rio de Janeiro. E então ela tinha ido de cá de Portugal, mais propriamente da cidade do Porto, para tratar do irmão que estava doente e que de facto veio a falecer pouco depois. A Carolina era 5 anos mais velha do que o Machado e deveria, portanto, ter à volta de uns 32 anos nessa altura. Era uma senhora extremamente culta e deu a conhecer ao Machado de Assis os grandes clássicos portugueses e diversos autores também de língua inglesa. Os irmãos continuavam vivos da Carolina, não concordavam que ela se envolvesse com um mulato e não queriam que eles casassem, mas o que é certo é que eles casaram mesmo, ignoraram as dúvidas deles e casaram-se no dia 12 de novembro de 1869. Em 1873, o Machado de Assis foi nomeado primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, tendo assumido a chefia da secção 3 anos mais tarde. Graças à sua nova posição, ele pôde mudar-se do centro da cidade para o bairro de Catete, onde morou durante 6 anos, ou seja, dos 37 até aos 43 anos de idade, juntamente com a esposa. Depois do Catete, o casal foi morar para a rua Cosme Velho, onde eles então ficariam até morrerem. O Machado de Assis e a Carolina Augusta teriam vivido uma vida conjugal perfeita durante 35 anos, mas nunca chegaram a ter filhos. O primeiro livro de contos do Machado de Assis, que era Os Contos Fluminenses, que saiu no ano de 1870, assim como o seu primeiro romance, Ressurreição, que saiu em 1872, sedimentaram a sua imagem como um escritor que usava muito bem a língua portuguesa e que preferia os relatos psicológicos às narrações de ação constante e rapidamente foi considerado equiparado ao José de Alencar, que era na altura o grande romancista do Brasil. O Machado de Assis impôs-se, antes mesmo de ter publicado as suas obras-primas, como a maior expressão da literatura brasileira, e em 1896 ele fundou, juntamente com outros intelectuais, a Academia Brasileira de Letras. Foi nomeado para a cadeira número 23 e tornou-se em 1897 o seu primeiro presidente, cargo que ele ocupou até à morte. Em sua homenagem, a Academia
também é conhecida e chamada por Casa de Machado de Assis. E na entrada do prédio está uma estátua em bronze do escritor. Em outubro de 1904 morreu Carolina, sua esposa, o que abalou muito o Machado de Assis, pois ela era também a revisora das suas obras e a sua enfermeira. A epilepsia de que o autor sofria desde novo agravou-se, assim como outras doenças que o abalavam cada vez mais, a sua fraca saúde. E no primeiro dia de julho de 1908, o Machado de Assis teve que entrar de licença para tratar da saúde e nunca mais voltou ao serviço. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro, portanto, de 1908, na sua casa lá do Cosme Velho. No seu velório compareceram as mais elevadas personalidades do país. Em nome da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa, que era um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedida com grandes elogios ao homem e ao escritor. Em nome do governo esteve presente o ministro do Interior, que era o Tavares de Lira, que também discursou, fez um discurso de pesar pela morte do escritor. O corpo foi levado numa carreta do arsenal de guerra, que era só destinada às grandes personalidades, num grande cortejo fúnebre que saiu da Academia para o cemitério de São João Batista, onde foi enterrado. Em 21 de abril de 1999, portanto, há muitos anos mais tarde, os restos mortais, não só dele como da esposa, foram trasladados para o mausoléu da Academia. Ora bem, posto isto, eu iria falar então mais sobre a obra do Machado de Assis. O Machado de Assis teve uma carreira literária ininterrupta, que começou no ano de 1855 e durou até 1908. Escreveu 10 romances, 205 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e de sonetos e mais de 600 crónicas. Celebrizou sobretudo nas áreas do romance e do conto, como eu já disse, onde se observam duas fases. Na primeira fase, as obras de Machado de Assis têm algumas características do romantismo, com histórias cheias de mistérios, final feliz ou trágico e uma narrativa linear, mas apresenta também traços inovadores, como uma linguagem menos descritiva, menos adjetivada e sem o exagero sentimental próprio do romantismo. As personagens têm um comportamento não só movido pelo amor, mas também pela ambição e pelo interesse. São dessa fase os romances Ressurreição, de 1872, e A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876 e Alá Garcia, que saiu em 1878. Depois, na segunda fase, o Machado de Assis inaugurou o realismo, período em que vamos encontrar as suas mais ricas criações literárias, diferentes de tudo quanto havia sido escrito no Brasil até essa altura. O estilo realista de Machado de Assis difere dos seus contemporâneos, porque se apoia na análise psicológica das personagens, desvendando a fragilidade existencial na relação consigo mesmo e com as outras personagens. São dessa fase, então, os famosos romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, que saiu no ano de 1881, onde ele retrata a miséria humana, o Quincas Borba, que saiu em 1891, o Dom Casmurro, eventualmente a sua obra-prima, que saiu em 1899, Esaú e Jacó, em 1904, e, para finalizar, o Memorial de Aires, no ano de 1908, que era o Livro da Saudade, escrito após a morte da sua esposa Carolina, e que veio a ser o seu último romance. Falando então um pouco mais das suas principais obras, eu diria que o Machado de Assis escreveu os seus mais importantes obras, tanto nesta fase realista, revelando um talento incrível para a análise do comportamento humano e descobrindo por trás dos atos bons e honestos a vaidade, o egoísmo e a hipocrisia. Eu desejaria salientar os seguintes, que são, portanto, consideradas as suas obras-primas. Primeiro que tudo, as Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como eu disse atrás, este romance marcou o início da fase acentuadamente realista da obra do Machado de Assis, e que foi publicado no ano de 1881.
Mas ele já havia sido publicado no ano anterior em folhetins na Revista Brasileira. O narrador desta obra é um defunto que resolve distrair-se um pouco assim lá da monotonia da eternidade e escrever as suas memórias. Portanto, já livre das convenções sociais, uma vez que já estava morto, não é? Não fala só da sua vida, mas de todos os que com ele conviveram, revelando a hipocrisia das relações humanas. Falaria depois do Quincas Borba. Este romance representa um dos pontos altos da obra do Machado de Assis. É rico de vida e de substância humana. O herói da história é o modesto professor Rubião, que recebe em Barbacena, lá na sua terra, uma grande herança do falecido Quincas Borba, com a condição de cuidar do seu cão, chamado Quincas Borba, tal como o dono. Então, tentado pelo dinheiro, o Rubião abandona lá a província e muda-se para o Rio de Janeiro, onde então é enganado e explorado por sei lá quantos. Acaba por enlouquecer e vindo então depois a morrer lá na sua terra natal, né, na Barbacena, miserável e solitário, sozinho. Iria passar então agora ao Dom Casmurro, que foi o romance que eu li nesta semana, que eu tenho aqui numa edição muito simples, que é da Book Cover, mas que tenho também numa outra edição, mas que agora não tenho aqui à mão e portanto, não vos mostro. Este romance do Dom Casmurro é considerado, portanto, o ponto culminante da obra de ficção do Machado de Assis. O tema da obra é o adultério, que é aqui relatado na primeira pessoa, não é? Na primeira pessoa do singular, pelo próprio marido traído, que é o Bento Santiago, mais conhecido no final da vida pela alcunha do Dom Casmurro. Por isso, assim chamou o livro. A história começa com a amizade infantil entre lá o Bentinho, não é? O Bento Santiago, e a sua vizinha Capitu. Capitu, que era o tratamento tanto familiar de Capitolina, que era o nome da menina, que era filha do João de Pádua, um funcionário público, e sim uma família relativamente modesta, comparada, portanto, com a do Bentinho, não é? Que eram fazendeiros, donos de engenho. Entretanto, as crianças foram crescendo e aquela afeição, não é? Virou o amor. O Bentinho era órfão de pai desde muito pequeno e claro, que era o menino dos olhos da mãe, por causa de uma promessa que a Dona Glória fez quando o Bentinho nasceu. A sua mãe teimava em que ele havia de ser padre, coisa que ele não queria de maneira nenhuma. Mas pronto, mas acabou mesmo por ir para o seminário. Mas ele jurou lá a Capitu que havia de sair de lá e que haviam de casar. E realmente isso depois, tudo isso aconteceu. Ele abandonou o seminário e vieram a casar. Mas enquanto ele estava lá no seminário, tornou-se lá muito amigo do Ezequiel Escobar, outro seminarista que depois também saiu e também abandonou o seminário e mais tarde se veio a tornar assim, um comerciante próspero. Enquanto que o Bentinho, esse foi para a universidade, foi estudar Direito e se tornou advogado. Ora, o Escobar casou com uma grande amiga da Capitu e uma grande colega dela, lá do colégio que elas tinham frequentado, que era a Sanchinha. Logicamente, os dois casais, não é? Eram muito amigos, não é? Portanto, as duas famílias viviam assim, praticamente como se fossem famílias de irmãos, muito amigas. Bem, o casal Escobar rapidamente teve uma menina, uma filha, mas o casal de Santiago, esse é que não havia maneira de conseguir ter filho. O que era um grande desgosto para eles, né? Até que, a certa altura, quase por milagre, a Capitu apareceu grávida. É claro que isso foi uma enorme felicidade para todos, para ambos os casais, né? E nasceu dali um belo e um robusto rapazinho, a que deram o nome de Ezequiel, em homenagem ao amigo, o Ezequiel Escobar, né? Que foi mesmo o seu padrinho de batismo. O garoto era a alegria do pai, não é? Mas, à medida que ele ia crescendo, começava a ficar cada vez mais parecido com o padrinho. Tanto fisicamente como até na sua própria maneira de ser e de falar. Isso levou o Bentinho a desconfiar de que o Ezequiel não fosse mesmo seu filho. Bem, ele tinha de facto, às vezes, encontrado assim o Escobar e a Capitu em circunstâncias um bocado íntimas demais para simples amigos. Mas pronto,
dada a proximidade dos casais, não é? E, enfim, e a Capitu também era muito esperta e muito dissimulada, arranjava sempre explicações para as circunstâncias. Ora, a certa altura, o Escobar, que era todo destemido, morreu afogado a nadar na praia. E, claro, foi um grande desgosto para todos. Mas quem, inesperadamente, sofreu muito, 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 foi a Capitu. E aí o Bentinho não teve mais dúvidas. Viu e teve a prova real e provada de que ela lhe era infiel. E pronto, desde então a vida começou-lhes a correr bastante mal. Ele começou-se a fechar em si próprio, a tornar-se um casmurro. Acabaram mesmo por se separar. Ela foi viver para o estrangeiro para não criar problemas sociais, né, lá no Rio de Janeiro. Foi morar para a Suíça com o filho e depois veremos como vai acabar a vida do Dom Casmurro e da sua Capitu e do seu filho e dos restantes personagens do romance. A vivacidade e a astúcia de Capitu são uma das características principais que costumam ter as personagens, sobretudo as personagens femininas, dos Machado de Assis. E isso também se revela aqui nas outras personagens do livro, nomeadamente aquelas personagens assim mais secundárias, mas que são importantes e que viviam, portanto, à volta da Dona Glória, da mãe do Bentinho, que era a Justina, que era uma prima que tinha ficado viúva, enfim, olha, veio para morar com a prima e tal e ficou. E o outro era o Cosme, que era um irmão da Dona Glória e que também, olha, também era sozinho e pronto, vivia também lá em casa. Mas vivia também com eles um agregado. Os próprios pais do Machado de Assis eram agregados lá numa chácara dos patrões, né? Um agregado era assim, portanto, uma pessoa que vivia, enfim, ali por favor, como não tinham era na beira, era recolhido por uma família e vivia lá por favor. Que era o caso, portanto, deste José Dias, que era assim como uma espécie de cavalheiro de companhia, lá da Dona Glória, e que até certo ponto foi assim como que um preceptor do Bentinho, que o acompanhou e aconselhou, enfim, desde que ele nasceu, que ele já lá vivia. Já tinha sido o pai, ainda no tempo, que o pai era vivo, que José Dias tinha passado a viver lá em casa. Então ele viu nascer o menino e viu crescer e acompanhou. Portanto, lá o José Dias já era um indivíduo muito inteligente e sagaz e sabia muito bem insinuar-se. Enfim, porque uma coisa certa, ele vivia lá de favor e não podia correr o risco de aborrecer, não é? Os senhores e por isso ele fazia da lisonja a sua arma constante e preferida. E lá se manteve e lá vivia feliz e contente e lá viveu até ao fim da vida. Ora, isto de facto era assim mesmo. As personagens do Machado de Assis, não só neste romance, como em todas as suas obras, normalmente eram mulheres assim, muito dissimuladas, muito espertas, que sabiam passar a perna aos maridos. Se não vejamos, a Virgília, que era a personagem das Memórias Póstumas do Brás Cubas, ela repeliu o Brás quando ele quis casar com ela, mas depois tornou-se amante dele, depois de se conseguir casar com um homem muito mais rico e mais importante socialmente. Pois a Sofia, que era a protagonista do Quincas Borba, essa fica mesmo também praticamente no limiar do adultério ao tentar o pobre Rubião, né? Lá no Rio de Janeiro, até o levar à loucura e à miséria, enfim, para conseguir tornar o seu próprio marido rico. Outra é, então, aqui a Capitu, né? Esta, a mais famosa de todas, que é, como vimos, o protótipo da mulher dissimulada que enganava vilmente o marido, que andava metida com o amigo e o pobre do Bentinho, do Dom Casmurro, nunca se deu conta.
Mas não há regra sem exceção e também há uma personagem que é a Fidélia, que é a personagem do Memorial de Aires, que essa era uma mulher honesta e fiel, enfim, como aliás o próprio nome dela o indica, não é? De Fidélia. Ora bem, mas eu não queria terminar sem me referir também aos seus contos, não é? Porque ele também ficou muito famoso pelos seus contos, os seus livros de contos. Portanto, ele publicou várias coletâneas de contos, como eu já disse ali atrás, desde os Contos Fluminenses, que também já referi, que foi publicado em 1870, até às Relíquias da Casa Velha, que foi o último, saído em 1906, e passando então por outras coletâneas, que foi a História da Meia-Noite, de 1873, Papéis Avulsos, de 1882, Histórias Sem Data, de 1884, outra chamada Várias Histórias, que saiu em 1896, e Páginas Recolhidas em 1899. Portanto, diversas e importantes coletâneas de contos. Muitos desses contos foram famosos, principalmente aqueles mais realistas, e que abordam diversos temas, como, por exemplo, a desilusão amorosa, no conto Noites de Almirantes, a busca da perfeição, que encontramos, por exemplo, no conto Trio em Lá menor, o despertar do adolescente para o amor, que é o tema do conto Missa do Galo, como vencer na vida sem grande esforço, que é do conto A Teoria do Medalhão, ou então a dualidade da alma humana, que está no conto O Espelho. Portanto, estes são de facto, estes que eu referi, são talvez, pelo menos, são considerados alguns, são dos seus melhores, dos seus principais contos. Ora, o Machado de Assis influenciou grandes nomes das letras, como o brasileiro Olavo Bilac, o Lima Barreto, o Drummond de Andrade, e mesmo americanos, como por exemplo o John Barth, o Donald Barton, assim como muitos outros escritores por esse mundo fora. É considerado um dos grandes génios da história da literatura, ao lado de autores como o Dante, ou o Shakespeare, ou o Camões. É consensual que o Machado de Assis e o Eça de Queiroz são os dois maiores escritores de língua portuguesa do século XIX. Praticamente ninguém duvida disso. O Machado de Assis foi incluído na lista oficial dos heróis nacionais do Brasil e tem o seu nome ligado ao principal prémio literário, que é o Prémio Machado de Assis, né? Lá do seu país, que é oferecido pela Academia Brasileira de Letras e que existe, portanto, desde o ano de 1941 e que já galardoou grandes escritores. Este prémio é atribuído pelo conjunto da obra e alguns dos grandes nomes já galardoados por ele foram o Guimarães Rosa, o Érico Veríssimo, a Cecília Meirelles, o Gilberto Freire, o Carlos Heitor Coni, o Ferreira Goulart e o Rubem Fonseca. São nomes que já receberam o prémio Machado de Assis pela sua obra. Pronto, olha, eu por aqui me fico. Espero que tenham gostado de mais esta conversa hoje sobre, de facto, o autor do Dom Casmurro, que é, de facto, considerado uma das grandes obras da literatura portuguesa. Espero poder voltar brevemente, lá na próxima semana, se Deus quiser, Deus me der vida e saúde, para falar de outro grande nome da literatura mundial. Ora, passem muito bem!